Vamos justamente para a crise entre os poderes. Esse é um assunto que vem ganhando destaque, principalmente depois da fala na sexta-feira do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que resolveu reagir após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, depois da decisão do Cristiano Zanin, né, o ministro do STF, que foi indicado por Lula, que resolveu seguir o pedido do governo Lula em relação à desoneração dos municípios e também de alguns setores da economia. E o governo quer encontrar, em menos de um mês, uma solução para esse impasse com os municípios em torno da reoneração da folha de pagamentos. E o objetivo é resolver isso até o dia 20 de maio, antes da marcha dos prefeitos em Brasília. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação no STF na semana passada para suspender os trechos da lei aprovada pelo Congresso, que prorrogou até 2027 a desoneração da folha de pagamentos das prefeituras e setores da economia. O pedido foi aceito de forma monocrática pelo ministro Cristiano Zanin. Até sexta-feira, os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Edson Fachin confirmaram a decisão de Zanin. O julgamento foi interrompido após o pedido de vista do ministro Luiz Fux. E agora o governo está nessa situação, parece que não vai voltar atrás. Aliás, está de certa maneira alinhado aí, pelo menos até o momento, com parte do Supremo ao seu lado. Inclusive, estava falando sobre as frases, né, de Fernando Haddad e a Mônica Bergamo nesse final de semana, né, e ele deu uma declaração falando, inclusive, que disse haver um desequilíbrio, uma vez que, na visão dele, apenas o executivo é obrigado, na prática, a respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Disse ele, é preciso dizer que o Congresso também tem que respeitar a mesma lei, e que atos que não a respeitem precisam ser suspensos, foi o que reforçou o ministro em relação à ação do governo federal que levou à suspensão da desoneração. Daí ele fala, se o parlamento tem as mesmas prerrogativas do executivo, ele também tem as mesmas obrigações. Virou um parlamentarismo que, se der errado, não dissolve o parlamento, e sim a presidência da República e chama o vice. Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, respondeu no próprio final de semana em relação a essa fala e afirmou que ela é injusta e desnecessária, essa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao Congresso. Numa nota à imprensa, o presidente do Senado afirmou haver diferença entre as responsabilidades fiscais entre os dois poderes e exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o executivo sobre o desenvolvimento do Brasil também não é isso. O senador citou matérias aprovadas pelo Congresso nos últimos anos, como a reforma da Previdência, o teto de gastos, e disse que os deputados e senadores garantiram uma arrecadação recorde. E aí ele diz que, portanto, a admoestação do ministro Haddad por quem tem o respeito é desnecessária, para não dizer injusta, com o Congresso, foi o que disse Pacheco. Então, a Carla Araújo, a chefe da sucursal de Brasília, está chegando por aqui, nossa queridíssima Carla Araújo, que também é colunista do UOL, e ela fez uma coluna aqui com apuração a respeito dessa crise. E aí a jogadinha, né? Eu não sei, eu acho que agora o bate-bola tá entre ali o governo e o STF. É isso, Carla? Bom dia, seja bem-vinda ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. Então, na verdade, né, pensando aqui nessa Praça dos Três Poderes, o jogo, a bola vai cada hora para um lado, né? Então, como vocês estão falando bem aí, lembrando, o Lula e o Lira estavam arrefecendo a crise entre Congresso e Executivo, teve ali uma conversa, estava tudo caminhando semana passada para terminar uma semana em plena harmonia entre os poderes, mas a liminar do Zanin em relação à desoneração e essa atitude do governo, na verdade, né, de buscar o STF e ter até agora o apoio ali do STF, é isso que o governo conta, irritou o Senado e aí veio essa crise com o Rodrigo Pacheco. Como é que a gente está agora, Fabiola? O que aconteceu? No meio dessa, na sexta-feira, o Pacheco reagiu a essa iniciativa do governo de ir ao STF, derrubar, né, a desoneração.
E o Pacheco reagiu, dizendo que ia recorrer também. E aí o STF começou a julgar isso, um plenário virtual julgando ali a decisão do Zanin, e já estava 5-0 para o governo. Mas aí o ministro Luiz Fux pediu vista. Esse prazo de vista dá 90 dias, mais ou menos. Bom, então vamos lá. É como se o jogo tivesse sido paralisado aí, né? Para as peças se arrumarem. Nesses 90 dias, na verdade, o que deve até ser num prazo menor, 90 dias é o limite, mas o governo e o que os entes políticos envolvidos aí nas negociações esperam é conseguir resolver esse impasse antes. Como é que vai ser? Como é que vai ser feita essa, para todo, vamos dizer assim, para todo mundo sair feliz um pouquinho, né? Então, assim, o governo faz mesmo, o ministro Haddad, ele realmente quer brigar por essa questão de tirar pelo menos alguns setores, quer mudar essa questão e também trabalhar principalmente na negociação com os municípios, né? E aí ele sinalizou para o Congresso que já pediu aí para a área econômica estudos para que se possam apresentar alteração. E aí, em paralelo a isso, a gente vai ver, aí espero o STF decidir, e enquanto isso também o Lula deve entrar um pouco nessa articulação aí com o Pacheco, porque a gente está naquele momento em que o Senado, apesar de nessa semana, a Câmara não vai ter trabalho. 1º de maio, o Lira aí deu uma folga aos deputados, então Brasília está esvaziada na parte da Câmara dos Deputados, mas do Senado tem aí algumas matérias para serem votadas, tem o PERSE, que a Câmara aprovou no ano passado, que também é um benefício, né, que foi criado na pandemia e que também tem custos para os cofres do governo, o Senado vai lidar com isso. E aí, até umas semanas atrás, tinha no radar do que a gente chama das possíveis pautas bombas, a questão da PEC do quinquênio, né, que é aquela remuneração extra aos juízes, que é mais um custo para os cofres do governo. O Pacheco e já estava meio combinado, acordado ali com os líderes do governo, etc., de que essa PEC não avançaria. E assim até está até o momento, mas a gente não sabe, o Pacheco convocou uma reunião de líderes com os senadores para ver qual vai ser a reação do Senado. E aí é aquela coisa, a gente, enfim, vai ser um dia de cada vez, até o Pacheco perguntando, e a relação com o Lula, quando que o senhor vai se encontrar? A gente ficou nessa expectativa durante o fim de semana se existiria esse encontro, até agora, pelo menos, a gente não tem informação dele, tá, Fabiola? Porque o do Lira, que foi num domingo à tarde, só entre eles, a gente conseguiu descobrir só na segunda. Então, pode ser que a gente ainda descubra esse encontro, a informação que eu tenho até o momento, agora, 10h30 da manhã, é que não houve, o Lula chegou em Brasília ontem, depois de passar um fim de semana em São Paulo, e teria ido descansar. Do lado do Pacheco também não teve nenhuma sinalização desse encontro ainda, nem com o ministro Fernando Haddad, que também deve conversar com o senador Rodrigo Pacheco. E aí isso provavelmente deve acontecer ao longo da semana, já que hoje, no fim da tarde, o presidente Lula tem uma agenda marcada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deve começar a colocar essas peças no jogo, falando, o tempo está parado ali no Supremo, e por enquanto o tempo está parado, vale a liminar do Zanin, ou seja, a cobrança continua acontecendo, o calendário continua do jeito que o governo quer, né? E aí, enfim, os entes todos estão jogando esse jogo para tentar equilibrar as relações para que. E aí eu acho que, como você citou até um pouco antes de eu entrar, a questão dos municípios, né? Deve ser uma questão que deve ser o ponto central das discussões, justamente porque uma das coisas que também acalmou Arthur Lira na semana passada foi a liberação de uma enxurrada de emendas, né? E os parlamentares, eles estão muito preocupados, Fabiola, com o calendário das emendas que o governo vetou, e tá para analisar essa questão também ali na sessão do Congresso Nacional. Por quê? Porque a gente tem eleição esse ano, então as emendas precisam ser pagas até julho. Então, há uma pressa também em acelerar esse pagamento das emendas. Então, é um jogo que tem várias pecinhas, muitos interesses, e aí todo mundo está dizendo que quem precisa chegar para arbitrar e ajudar para parar as arestas é o presidente Lula. E aí a semana começa só. É aquela coisa, é uma surpresa. Hoje o Lula não tem evento público, são só reuniões fechadas, com o dia encerrando justamente com essa reunião com o ministro Fernando Haddad. Enfim, está só começando a semana por aqui, E Fabiola. ele tem agora também no seu governo Lewandowski, que também tem uma entrada boa no Supremo Tribunal Federal, né, Carla? E eu acho que na agenda de Lula hoje também tem uma reunião com o Lewandowski, né? É verdade, tem sim, tem o ministro Lewandowski que faz uma ponte
importante aí com os ministros do Supremo, sim. O ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, ele também tem ido ao STF, até na nossa reportagem ele fala que é natural que haja divergências políticas e que isso pode ser encaixado, mas ele defende a ação da AGU dizendo que ela é técnica, né? Então, que o Pacheco, por exemplo, disse que os argumentos usados pela AGU era de um cenário catastrófico. O Messias rebate, diz que não, que são argumentos técnicos. Então, assim, também tem esse embate jurídico, né? Porque o Lewandowski discute direito, o Messias discute direito, o Pacheco também discute direito. Então, tem toda essa questão da constitucionalidade ou não da medida, que por mais que tenha questões políticas para se discutir, também tem essa parte jurídica que, com certeza, o presidente Lula quer e deve ouvir do ministro Lewandowski, sim, Fabiola. Muito interessante ouvindo vocês três aqui sobre essa briga